Pessoal, tudo bom? Aqui é o Wagner e eu vou ser professor também de vocês na disciplina de manejo florestal, tá? Então eu ministrei inventário florestal, também vou ministrar manejo florestal para vocês. É uma disciplina que vocês vão perceber que ela tem uma parte de cálculo que ela é bastante expressiva, ela é bastante importante e caso você vá trabalhar numa empresa, é uma maneira de você melhorar a qualidade da sua empresa, tá? Principalmente ali, né, em Lavras, Viçosa, no sul do país, é muito utilizado algumas das técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, mas no estado de Goiás nem tanto. Então é um ramo aí da ciência que a gente consegue melhorar ou pelo menos auxiliar aí na qualidade do desenvolvimento de uma empresa. Então tem algumas partes muito importantes aqui no manejo florestal, tá? Eu vou para a metodologia de avaliação e vocês já me conhecem, vocês já sabem mais ou menos como que eu trabalho. Não tem muitas diferenças em relação a outras disciplinas, né? A gente é obrigado a dar uma pontuação de prova ou de avaliações, né? Vou dar nota para presença, então a participação vai ganhar nota, tá? Provavelmente meio ponto ao longo da disciplina aí. Vou passar muitos exercícios para vocês treinarem, tá? Treinarem algumas técnicas, porque existem alguns cálculos que não tem como, não dá para você ficar fazendo na mão, até dá, mas você demora muito tempo e não cai em lugar nenhum, tá? Não cai em concurso, não cai em provas e assim por diante. Mas fazem parte do trabalho profissional, então eu vou ministrar também no Excel, tá? Praticamente tudo a gente consegue fazer no Excel. Eu vou passar alguns artigos científicos da área de manejo para vocês, e esses artigos científicos e relatórios técnicos também, vocês vão fazer uma leitura e vão tentar fazer um esqueminha para mim. Um pequeno resumo, eu vou passar um para cada aluno, tá? Ao longo da primeira VA eu já faço isso, e na segunda VA eu também vou fazer isso, tá? Esse mesmo procedimento para vocês se habituarem com esse tipo de leitura. Porque é meio denso, tá? Manejo florestal já é um conteúdo um pouco mais denso, mais pesado do que inventário florestal. Apesar de que o manejo depende do inventário, né? Não tem como fugir de um ou de outro. E aí o que acontece? Toda vez na disciplina a gente vai para campo, tá? Bom, tá todo mundo esperando que voltem às aulas no ano que vem, tá? Presenciais. Mas se não voltar, aí a gente com certeza vai marcar práticas, porque de inventário a gente já não teve, né? E eu vou fazer as práticas junto. Vou passar a parte do inventário e depois eu vou fazer a parte do manejo, tá? Não junto no mesmo dia, mas assim intercalados, né? Um depois do outro. E se caso não volte da pandemia, aí a gente marca alguns dias lá em Pameri, tá? Pode ser uns 2, 3 dias de campo e a gente consegue fazer aí as duas partes, tá? Porque é importante que vocês tenham, tá bom? Nessa parte de inventário florestal tem algumas coisas que só em campo que a gente explica bem explicado, né? Na Tanto na primeira quanto na segunda VA vão ter muitos exercícios e eu fiz uma pequena modificação. Eu vou passar exercícios para vocês fazerem normais no Excel, como a gente já fez em inventário florestal. Mas aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou usar o Google Forms, né, o Google Formulários, e eu vou praticamente toda a aula estar enviando um conjunto de perguntas para vocês, tá? Às vezes são perguntas de múltipla escolha, às vezes vão ser perguntas dissertativas para vocês escreverem ali. E quase sempre, tá? Quase sempre eu vou usar essa atividade do dia, vamos dizer assim, como presença, tá? Porque o que acontece? Às vezes o aluno, sei lá, não assistiu o meu vídeo, que eu vou mandar o vídeo aqui, por exemplo, de hoje, não pôde assistir meu vídeo no horário da disciplina, mas ele assistiu, sei lá, 4 horas da tarde. Ele, se fosse uma disciplina normal, ele chegando mais tarde, ganharia falta nos 2 primeiros horários, né? Mas se ele fizer a atividade, né, eu sou obrigado a crer que ele viu, né, que ele observou o vídeo,
e fez a atividade. Não tem nem como eu saber o horário, né? E eu nem quero ficar marcando reunião no Meet para ir mandar linkzinho para vocês preencherem, tá? Eu não quero fazer isso, porque, bom, talvez eu faça em algum momento, mas minha experiência de meeting aqui durante a pandemia foi bastante negativa, tá? Porque acontece, eu faço a chamada, por exemplo, 1 hora, vamos supor. Aí o aluno, ele, por algum motivo, não estava ali 1 hora. Aí eu vou lá e ponho falta. E aí passa algum tempo, o aluno chega, sei lá, 1h10. E aí eu nem vi que o aluno chegou, porque no meeting a gente não fica olhando toda hora, né, quem entra, quem sai. E aí o que acontece? Às vezes o aluno estava ali a maior parte da aula e eu taquei uma falta para ele e vai fazer essa falta na frente. Então, eu tentei fazer isso em outra disciplina no semestre passado, uma turma mais para baixo. Não deu muito certo, tá? Mas talvez em algum momento eu faça isso, talvez no dia da prova, tá? Vamos ver como que vai proceder, como que eu vou proceder aqui nesse caso, tá? Pandemia a gente tem que tentar ser maleável na maior parte possível, mas em algumas partes nem tanto, tá? Bom, dito isso, vamos passar aqui para a ementa de manejo florestal. A gente é obrigado, tá, gente? Passar metodologia, ementa para todas as disciplinas, tá? A gente é obrigado a fazer isso toda vez, para o aluno ter conhecimento do que a gente vai falar na disciplina. Eu mudei a ordem, tá? Eu mudei a ordem, se não me engano, ano passado, ou em 2018, não lembro, que eu ministro manejo desde 2015. Primeiro eu fazia um histórico do manejo, tá? Saindo do manejo tradicional, que nem é manejo direito, até chegar no manejo sustentável. Mas o que acontece? Como a parte teórica, ela às vezes, quando a gente ministra aula, a gente não consegue ministrar todo o conteúdo que a gente gostaria de ministrar. Os alunos começam a cansar daquele conteúdo. Então, às vezes, eu perdia muito tempo com essa parte mais teórica, e a parte mais importante, que é mais importante para concurso, que é mais importante no dia a dia de quem trabalha em uma empresa, que é mais importante para quem está lá no escritório fazendo cálculo, às vezes ficava mais para o final, e eu notava, gente, vocês estão no final do curso, a gente nota, a gente percebe o cansaço dos alunos conforme vai chegando no final aí, de um semestre, ainda mais quanto mais perto de formar, parece que mais cansado fica. Porque aí começa a ter outras obrigações, né? A gente começa a procurar por estágio, a gente começa a procurar TC, gente que está devendo matéria e puxa um monte de matéria para tentar formar no período com os colegas, enfim. Tem várias razões, tá? Então eu prefiro colocar essa parte que eu considero mais atuante primeiro, e depois eu coloco a parte que ela é importante, até para vocês terem uma linha de raciocínio, mas se por acaso for uma parte que fique um pouco mais corrido, não tem tanto problema, tá? Então eu começo de cara com o estudo de crescimento da floresta. E para você estudar crescimento, você tem que medir plantas, tá? Você tem que fazer uma dinâmica da área. Wagner, como assim uma dinâmica? Em inventário florestal, você tem o retrato. Então você foi na área e fez a mensuração das árvores. Em trabalhos de monitoramento, que no caso aqui é a dinâmica florestal, você mede a área naquele primeiro tempo, 2, 3 anos depois você volta naquela área, mede de novo, 2, 3 anos você volta na área, mede de novo. Então você vai ter vários retratos daquela floresta. Então você vai entender a floresta em vários tempos diferentes, tá? O que vai acontecer? Você consegue traçar uma dinâmica da área, você consegue perceber o que está acontecendo na área, comparando justamente todos esses inventários. Só que quando você faz essas comparações, você tem que fazer uma série de cálculos, tá? Principalmente de taxas. Então a gente vai aprender a trabalhar com essas taxas de crescimento florestal aí. E o que é prognose? Prognose é uma previsão que você vai fazer baseado no seu conhecimento, baseado nos seus cálculos, principalmente. Então, por exemplo, com a prognose, a gente percebe que o eucalipto tem uma velocidade alta de crescimento até os 5, 6, 7 anos e começa a cair essa velocidade de crescimento a partir dos 10 anos. Bom,
talvez seja ideal você traçar o ponto de corte entre esse intervalo, onde a planta tá crescendo, as plantas estão crescendo rapidamente, né? Então estão atingindo um porte grande, e quando elas já estão grandes e começam a crescer lentamente, talvez não valha tanto a pena esperar, tá? Dar tempo para a cultura continuar crescendo, porque ela está crescendo lentamente. E a gente consegue fazer a previsão antes desse tempo chegar. Então, se você acompanha a floresta todo ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, depende da floresta, tá? Você consegue fazer curvas de crescimento, tá? E essas curvas de crescimento a gente acaba entrando em prognose. Regulação de florestas equiâneas e multiâneas. Pessoal, nós vamos trabalhar com manejo de floresta plantada e floresta nativa. É diferente, tá? Vocês vão ver que tem uma série de diferenças entre os dois. Muita coisa é semelhante, mas tem uma série de diferenças, né? Florestas equiâneas, onde todas as plantas têm a mesma idade, você pode utilizar algumas técnicas de manejo que em florestas nativas você não vai estar utilizando. E eu vou mostrar para vocês algumas nuances, né, alguns detalhes entre esses dois tipos florestais, para vocês tentarem aí buscar na mente de vocês qual que é a melhor forma de você manejar a floresta que você vai estar trabalhando, tá? Muitas vezes o meu foco é empresa, tá, gente? Vocês vão perceber que muitas vezes o meu foco vão ser empresas, como você pode ajudar a empresa que você vai estar trabalhando. Mas também entra na parte acadêmica, tá? Determinação de rotação, vocês vão ver que tem várias metodologias para a gente definir qual que é o melhor período para você rotacionar a sua cultura. Os principais, logo nas primeiras aulas eu já vou estar passando para vocês, mas tem vários, tá? Felizmente tem vários, mas tem alguns principais mais utilizados. Determinação de período de corte. Aqui, um pouco que eu conversei aí com alguns empresários do ramo, eles meio que, a maioria, tá? Tem mais ou menos um período de corte especificado. Se o material é para fazer poste, a gente espera 9 anos. Se for o eucalipto, por exemplo. Estou dando exemplo, tá? Estou chutando aqui. Para você fazer cerca, né, 7 anos. Se você quiser algum material um pouco mais maleável, né, um pallet, sei lá, 5 anos. Tô chutando valores aqui para vocês verem que muitas vezes eles já tem com tantos anos a gente corta, com tantos anos a gente corta. Isso é baseado em estudos prévios que a maioria tem. Só que às vezes aqui na região pode ser um pouco diferente desses estudos prévios, porque a maioria dos estudos foram feitos em outros lugares, tá? Foram feitos no sul de Minas, foram feitos no sul do Brasil, ou foram feitos em Brasília. Climas diferentes, tá? Ambientes diferentes, solo diferentes. Então, se você está numa empresa, às vezes com uma ou outra técnica que eu vou estar mostrando, você pode pegar e falar assim, não, aqui na empresa a gente está cortando eucalipto com 7 anos, mas eu fiz uns cálculos aqui, a gente consegue ganhar dinheiro se cortar com 8, ou a gente consegue ganhar dinheiro se cortar com 6. Então, é claro que é difícil você chegar numa empresa e sair palpitando, mas uma vez dentro de uma empresa você pode, né, levar algumas ideias que você aprendeu, tá, durante o seu período de graduação. E aí a gente vai para a parte teórica, a gente entra em elementos do manejo florestal, produção sustentável e uso múltiplo, que a gente vai falar bastante, porque é a parte mais importante da teoria do manejo, na minha opinião, tá? E vocês vão elaborar para mim um plano de manejo, tá? Então eu vou passar informações sobre uma determinada área, se possível a gente vai nessa área na aula prática, né? Na verdade, se possível não, a gente tem que ir, porque senão fica muito complexo. E vocês vão elaborar um plano de manejo, e nesse plano de manejo vocês vão ter que tomar uma série de decisões, tá? O que vocês vão fazer com aquela área, com aquele ambiente que seria aí a sua propriedade, né? Ou então o seu negócio. E aí a gente vai falar de manejo de espécie cerrado, porque o que acontece, pessoal? A maioria dos livros, a maioria esmagadora dos livros, fala de manejo de floresta amazônica e Mata Atlântica. Tá? Floresta amazônica, muito material, Mata Atlântica também, uma boa quantidade de material. De cerrado, nem tanto, tá? O cerrado é um ambiente onde por muitos anos, e até hoje tem gente que faz isso,
taca fogo, tira o que tem, põe gado igual põe cultura, tá? Infelizmente, enfim. Tempos diferentes, né? Mas até hoje tem gente que faz isso, então. E o cerrado, ele é diferente, tá? As plantas crescem de maneira mais lenta. Ah, tolera fogo? Tolera, um fogo a cada 5 anos, não fogo todo ano. Então tem algumas questões sobre o manejo do cerrado que eu vou estar passando para vocês também, tá? Então nós temos aí bastante conteúdo para estar falando para vocês. Alguns desses conteúdos vão exigir Excel, não tem jeito, não tem como escapar, tá? Excel, inglês, estatística, dificilmente você vai conseguir escapar deles aí ao longo da sua vida. Dos três ao mesmo tempo, muito dificilmente. Bom, pessoal, o manejo florestal ele está dentro de várias disciplinas, mas ele é uma disciplina autêntica, tá? O que acontece? Por que o manejo florestal está no final do curso? Porque no manejo florestal você tem várias disciplinas que você precisa antes, tá? É necessário você ter feito antes. Por exemplo, eu vou falar para vocês de modelagem volumétrica aqui em manejo. Se vocês se vocês não tiverem, nossa senhora, olha o bug mental. Se vocês não tiveram relações hipsométricas lá em dendrometria, você vai ter dificuldade aqui. Ah, Wagner, mas você não faz nenhuma recapitulação? Claro que eu faço, tá? Eu faço recapitulações e tal. Mas fica complicado se você não souber nada sobre aquilo, né? Relação hipsométrica é aquela que a gente relaciona a altura com o diâmetro de uma árvore. Então, assim, é necessário, tá? No caso, inventário florestal, que é uma das disciplinas afim, né? Dendrometria é uma das disciplinas afim do manejo florestal, inventário florestal também. No caso de inventário florestal, vocês estão um pouco mais frescos, né? Eu acho que se a gente fosse para campo, ou se a gente pegasse uma planilha de dados de inventário florestal, vocês vão perceber que do manejo é bem parecido a planilha em si, tá? Apesar de que os cálculos são diferentes. Mas tá fresco na cabeça de vocês, né? Um pouquinho do inventário florestal, porque a gente passou há pouco tempo, né? Mas outras matérias talvez não, tá? Então, do mesmo jeito que dendrometria entra em inventário florestal entra em outras disciplinas, e essas outras disciplinas, né, vão aos poucos, vou passando aqui para vocês verem, entra no manejo florestal. Então, assim, economia, vocês vão ver que o período de corte é extremamente importante para a lucratividade. Então, entra a economia florestal. Bom, floresta de eucalipto, silvicultura, né? Não preciso nem fazer muitos argumentos. Exploração florestal, vocês tiveram matéria de colheita. Tiveram ecologia florestal, porque o manejo a gente vai trabalhar na floresta nativa e na floresta plantada. Então, tem alguns conceitos da ecologia florestal que às vezes eu vou pincelar aqui nessa matéria também. Ou seja, tem, né, uma disciplina que leva em consideração uma série de outras disciplinas, mas tem uma parte que é só manejo mesmo, né? Só manejo propriamente dito. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês, logo nessa primeira aula, uma conceituação do que é manejo florestal. O que acontece? Não é incomum a pessoa numa prova, por exemplo, de um concurso, passar uma situação e dentro dessa situação fazer uma perguntinha sobre o que é alguma coisa ou o que é outra coisa. No caso do manejo, você não vai decorar o que é manejo florestal aqui da maneira como está aqui, tá? Que é uma conceituação vinda de livros. Mas algumas palavras eu acho que é importante você ir memorizando, você ir guardando, para na hora que você precisar dessas palavras você poder estar utilizando. Não somente concurso, mas na vida, né? Às vezes você está numa conversa e aí uma pessoa fala assim, não, essas florestas aqui tem que derrubar tudo, tacar fogo. Aí você tem que usar do seu conhecimento de especialista para você convencer essa pessoa. Então, o seu jeito de falar, o seu jeito de explicar, quanto melhor for, maiores as chances de você conseguir convencer a pessoa do seu ponto de vista, e que não é simplesmente um ponto de vista, né? São coisas que você aprendeu ao longo da vida.
Então vocês vão ver que durante a disciplina, às vezes, muitas vezes, eu vou pintar algumas palavras de algumas cores para vocês tentarem ir memorizando essas palavras e usarem elas ao longo da vida de vocês, tá? Por exemplo, aqui, manejo florestal é o uso de práticas de planejamento e princípios de conservação. Pessoal, planejamento é uma palavra muito importante, tá? Manejo vem muito de gestão, tá? Então você vai gerir uma floresta. Para você gerir alguma coisa, você precisa planejar. Não é simplesmente chegar no mato e sair cortando árvores, tá? Muito pelo contrário. Tem todo um planejamento prévio. Tanto que vocês tiveram inventário florestal que é uma disciplina anterior, tá? E princípios de conservação. Por que princípios de conservação? Ainda na aula de hoje eu quero mostrar para vocês que o manejo ele é valorizado como uma técnica conservacionista, tá? Porque se você maneja, você planeja, você gere, você não simplesmente derruba tudo, tá? Porque aí não é manejo, né? É simplesmente cortei tudo e vamos embora. Isso é importante, tá? Então, planejamento e conservação, ou planejar se baseando nos princípios de conservação, é bastante importante aqui, tá? E que visa garantir que uma determinada floresta seja capaz de suprir, muito importante isso daqui, ó, de forma contínua, um determinado produto ou serviço. Por que de forma contínua? Se você tem uma floresta e derruba tudo, de uma vez, você tem um grande lucro, mas ano que vem você não tem mais lucratividade naquela terra, tá? Por quê? Não tem como usar aquela terra, tá? Você pode usar para outras coisas, mas não para extrair produtos florestais. E a gente precisa de produtos florestais. Então o que acontece? Quando você faz uma ação de planejamento, você planeja a longo prazo, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um planejamento para que aquela área onde você trabalhe, ela vá durar por 20 anos, tá? Ou mais do que isso, por 50 anos, por 80 anos e assim por diante. Então, você vai tentar usar os recursos de maneira coerente, tá? Parte dos recursos, mas tentando prever a utilização desses recursos por muito tempo. Tá? Então, também é uma palavrinha-chave aí interessante você usar. Tem outras palavras, por exemplo, você poderia colocar aqui, usar a floresta de modo perpétuo, né? Como se fosse para sempre. Meio complicado, né? Mas perpétuo também é uma palavra que se encaixaria aqui, tá? Mas utilizar de forma contínua também, eu acho que cabe muito bem, tá? E manejo, gente, vem da palavra management, tá? Que é literalmente você gerir alguma coisa, tá? Alguns sinônimos de manejo, né? Administrar, controlar, gerir e assim por diante, tá? Manejo vem do latim, né? Ele é um derivado do latim manus, né? Então você vai manusear aquela área ali que você está trabalhando. Eu grifei aqui a palavra controlar, tá? Porque vocês vão ver que vocês vão ter que lidar com problemas, né? Existem vários problemas ali quando você trabalha com manejo. Cipó, formiga, fogo, né? Estamos na era do fogo, né? Voltamos, né, na era do fogo, infelizmente, né? Voltamos aí à década de 70, né? Voltamos 50 anos atrás em relação ao fogo, porque antes fogo era usado como uma técnica para você limpar áreas e hoje voltou com força de novo, né? Então você vai ter que lidar com problemas, com situações de controle, tá? E vocês vão ver que não dá para controlar tudo, mas você tem que tentar, no seu planejamento, no seu gerenciamento, lidar com alguns problemas. E esses problemas, na maioria das vezes, são contornáveis, tá? Ou então, pelo menos, são previsíveis. Bom, no final das contas, pode-se dizer, né? Eu vou até ler aqui com vocês, que você vai administrar um sistema florestal, tá? E tentar usar os recursos florestais da maneira mais duradoura e produtiva possível. Produtiva eu poderia ter grifado aqui. Porque o que acontece? Quando você começa a falar de conservação com alguém, ou de manejo, tá? Conservação, manejo, são duas palavras que caminham bastante juntas.
é muito comum a pessoa trazer o argumento da financeiro, o argumento da produtividade. Então você começa a falar que, olha, não, o sistema florestal, se você não derrubar, mas conseguir fazer a retirada das espécies de maior porte, você vai ter uma boa quantidade de madeira para você utilizar naquele ano, mas você deixa a floresta em pousio, a floresta se recuperando, daqui a 5 anos você tem mais madeira para estar retirando dali. Aí a pessoa já vem com o argumento já econômico. Não, mas é melhor tirar tudo, plantar soja e eu vou ganhar mais dinheiro. Tá, no primeiro momento vai, mas você vai estar degradando o seu rio, você vai estar causando processos erosivos, você vai estar contra a legislação. Gente, se tem lei para proteger floresta, é porque floresta é importante. Então a gente tem que, né, deixar isso bem claro para outra pessoa da sociedade isso, né? Olha, as árvores elas conseguem proteger o solo, as árvores elas conseguem reter umidade, as árvores elas conseguem, elas fornecem recursos, né? Você pode ir lá e colher frutos e assim por diante. Se você usar bem a floresta, às vezes a sua lucratividade vai ser pareada com se você utilizar um outro tipo de fonte de renda ali naquela área, né? E em alguns casos isso é verdade, em outros não. Em outros, se você está, por exemplo, utilizando sua floresta, você vai ter um rendimento menor. Mas às vezes existe a compensação social, que é algo que eu vou estar passando para vocês. Mas sempre que possível, tenta explicar um pouco da questão produtiva, tá? Tem alguns trabalhos que, né, já são alguns trabalhos que eu até já utilizei em outras disciplinas, não sei se já mostrei para vocês, que mostra que em determinadas localidades, principalmente terreno um pouco mais montanhoso, você fazer um plantio de laranja, de milho, ou de outras culturas, ou de eucalipto, pinos, às vezes o eucalipto pinos dá uma lucratividade maior, tá? Então quer dizer, às vezes no plano não, porque no plano é fácil você trabalhar, mas às vezes em terrenos um pouco mais inclinados pode valer a pena. E aí você faz tudo de uma vez, né? Você faz a parte ambiental, social, e ainda tem uma alta lucratividade, tá? Então, sempre que possível, não falem só da parte conservacionista com a pessoa que você quer convencer. Muitas vezes a pessoa tem um bloqueio em relação a isso, tá? Não acredito nisso, não acredito, tem um bloqueio. E às vezes é difícil você ter convencer, mas quando você vai para o lado financeiro, às vezes é mais fácil, tá? Senão não existiriam empresas no ramo florestal. Pessoal, manejo no dia a dia, tá? Isso é uma coisa que eu quero que vocês façam para o resto da vida de vocês. Você vai trabalhar numa empresa, você vai trabalhar numa escola, você vai trabalhar numa universidade, você vai trabalhar por conta, tá? Você vai ser um consultor ambiental, vai prestar consultorias aí. Sempre tenta pensar em como você pode melhorar aquele ambiente que você está trabalhando. Você está numa empresa, será que essa empresa tem desperdício? Será que essa empresa vende muito barato o produto? Será que essa empresa faz realmente os cálculos corretos para você vender o seu produto? Tá? Então, assim, você tem que se questionar, você tem que ver as etapas do processo e você tem que tentar, na medida do possível, melhorar, tornar aquele processo mais eficiente. Para isso que tem universidade, tá? Para vocês pegarem um conhecimento e tentar aplicar no futuro quando você estiver trabalhando. É fácil? Não é fácil, tá? Ninguém vai chegar na empresa no primeiro dia e sair dando pitaco. Mas eu acho importante você estar levando esse conhecimento e estar, na medida dos possíveis, né, nas reuniões, estar comentando, explicando algumas práticas que você acha que pode ser melhorada. Vou dar só um exemplo, tá? Às vezes a empresa coloca lá no pátio de estocagem, coloca os eucaliptos de uma determinada maneira que fica difícil para o caminhão pegar, né? Às vezes você percebendo isso, você pode falar assim, não, se a gente colocar de uma maneira diferente, fica mais fácil, o caminhão vem, pega, circula aqui e já vai embora, né? Faz uma mini rotatória dentro ali da área do pátio, o caminhão fica mais fácil de manusear. Pô, se você fizer isso, você vai tornar o trabalho mais eficiente 15, meia hora, né? Então, assim, mais madeira que você pode estar transportando,
Ou então o empregado, né, no caso, que está fazendo transporte, tem uma melhoria na qualidade de vida dele, né? Porque ele vai fazer o trabalho mais rápido, vai poder descansar um pouco antes da próxima, né? Então, quer dizer, isso é importante. Isso você tem que se questionar, tá? Quando você vê algo acontecendo, você tem que se questionar se é possível melhorar aquilo. Não é fácil, tá? Não é fácil, mas tenta usar os conhecimentos que você tem e tenta ser perceptivo assim que possível, tá? Pesquisa envolve muito isso, né? Você ficar se questionando se aquilo pode ser melhor ou não e tentar achar respostas. E isso eu acho que o manejo a gente tem que trabalhar, tá? Então sempre que você tiver é, em algum serviço, se pergunte, né? Qual é a melhor maneira de você fazer aquela ação? Será que a maneira que a empresa faz é a melhor mesmo? É a maneira mais rápida? Às vezes é, mas não é a mais eficiente, tá? Então vale a pena você se questionar em relação a isso. Será que vocês não estão gastando demais para fazer aquela operação? Será que não tem alguma forma de você reduzir o custo da operação, mesmo que você torne ela mais lenta, tá? Será que é possível? Será que vale a pena fazer esse teste? Então sempre se pergunte onde você pode melhorar a sua empresa, o seu ambiente de trabalho. Tá? O que você pode fazer para melhorar aquela situação, aquela operação. Né? Às vezes um pouco de planejamento você já melhora muita coisa. Tá? Eu vou mostrar alguns quesitos também como você pode melhorar na parte de cálculos. Tá? Mas isso a gente fica mais para frente. Por agora eu quero que vocês pensem mais na prática do dia a dia mesmo. Eu coloquei um videozinho aqui, como você pode derrubar uma árvore, só para exemplificar, tá? Vamos colocar o videozinho aqui. Eu tirei o som, porque o som era muito enfadonho. Você pode derrubar uma árvore assim, ó. Né? Aqui, ó. Você vai lá, você treina, faz um belo de um treinamento. Depois de fazer esse treinamento, você vai para campo e sai dando soco nas árvores. Mas será que tem algum jeito de fazer mais rápido, né? Será que tem algum jeito melhor? Você vai, lógico, na cabeça de todos vocês já está pensando aí, Wagner, eu posso vir aqui e usar uma motosserra, muito mais fácil. Sim, né? Mas de qual tamanho? Qual motosserra? Né? Você vai usar uma mais moderna, uma mais antiga? Será que isso vai acarretar no tempo, né? Em que você vai derrubar aquela árvore? E a pessoa que vai fazer esse serviço? É uma pessoa experiente ou é uma pessoa inexperiente? Se for inexperiente, você já pode prever prejuízos na retirada das árvores, porque ele vai cometer erros, tá? Às vezes uma árvore cai em cima de uma rocha, porque a pessoa não pegou exatamente, né, o tamanho da árvore para onde ela deveria cair, quebra a árvore no meio e você está perdendo dinheiro. Então, assim, se for uma pessoa mais experiente, talvez não vá acontecer ou vai acontecer com menos frequência. Isso você tem que colocar nas suas planilhas, tá? Você tem que deixar anotado nas suas planilhas. Então, a gente vai sempre tentar pensar no manejo nesse quesito, nessa questão. Qual que é o meu papel no manejo? Pessoal, a primeira palavra que eu pintei aqui foi decisão. Tá? Vocês têm que aprender a tomar decisões. Você já tem aí várias disciplinas cursadas, você já tem uma certa experiência de campo, que muitos de vocês, não todos, já foram para campo várias vezes, ou com professor, ou em outras disciplinas, né, e assim por diante. Vocês já viram várias situações, vocês têm material na internet a rodo para ler, tá? Para vocês verem aí problemas que outras pessoas enfrentaram e quais as decisões que elas tomaram. Então, assim, aprender a tomar decisão é algo difícil, tá? Não é algo muito fácil, não. Porque quando você toma uma decisão, você está modificando a vida das pessoas que estão ali no seu ambiente de trabalho. Mas é necessário, tá? Às vezes você vai aplicar, por exemplo, um produto para você fazer o controle de formigas. Há 20 anos que a empresa usa tal produto. Faz uma pesquisa do mercado, vê se realmente é o melhor produto, se é o mais barato, se é o mais caro, se ele é o mais eficiente. A partir desse momento, né, que você fez essa pesquisa, você vai ter que tomar uma decisão, porque às vezes você achou um produto melhor. E aí, você vai comprar muito desse produto ou um pouco e vai fazer uma experimentação, né, na sua área ali, né? Olha, num lado da floresta você coloca o tradicional, né?
o controlador de formigas tradicional, e no outro você coloca esse novo produto que você pesquisou, que você foi atrás de informação, que uma universidade que é bem conceituada já testou esse produto, né? E aí você faz um experimentozinho na sua empresa, vê qual que é o melhor, e aí você toma uma decisão. Nota que a decisão não foi tomada, vamos mudar o produto porque eu li que ia ser melhor. Não. Você faz um pequeno experimento na sua empresa. Às vezes você muda o produto, mas ele não serve para a área, né? Para o clima da sua região. E aí? Então, essa tomada de decisões envolve pesquisa, envolve conhecimento de campo, envolve conhecimento técnico, envolve trocentas disciplinas que você tiver ao longo da graduação. Às vezes aquela disciplina que você achou que não ia usar para nada, né? Controle de pragas, não vou usar para nada. É a parte que você vai trabalhar na sua empresa. Tá? Então, eu acho bastante importante isso daqui. Tá? Vai falar de manejo florestal? Fala de decisões, de tomar as melhores decisões. Obviamente, decisões que reduzam a folha de pagamento, né? Reduzam os custos, para que os custos sejam menos dispendiosos. E, obviamente, qualquer técnica de manejo, qualquer uma, que seja mais prática e eficiente ao longo do tempo, ela vai ser boa para você. Tá? Vocês vão ver mais à frente da disciplina que grande parte do manejo florestal envolve reduzir desperdício. Tá? Você faz uma ação de manejo e aí você perde 20% da madeira porque você derrubou a árvore incorretamente. Ou você perde 5% do cavaco porque você não empilhou corretamente. Ou então você perde uma grande quantidade de árvores porque você não fez o manejo dos cipós. Então, assim, evitar desperdício é importante. E eu acho, né, das empresas que eu já visitei, sempre tem desperdício, não tem como não ter desperdício. Mas alguns podem ser evitados, tá? E com pequenas ações, tá? Com pequenas ações. De modo geral, sempre que vocês falarem de manejo, coloque essa parte do desperdício, tá? A gente, para várias áreas do conhecimento, o desperdício é algo extremamente sério. A gente desperdiça muita coisa, né? Por isso que se fala tanto de reciclagem, reutilização e assim por diante. No lado florestal, você não pode desperdiçar. Não pode desperdiçar material, ou desperdiçar o mínimo possível. Porque se você tem grandes desperdícios, começa a não compensar, tá? Financeiramente começa a não compensar. No plano de manejo vocês têm, lá na frente, né, na segunda VA, no plano de manejo vocês terão por obrigatoriedade que pensar nisso, tá? Pensar nisso, antes de você propor as ações. Segundo papel do manejo florestal, né? Organização dos procedimentos, tá? Quando você estuda num livro, no livro fala assim, as etapas do manejo florestal. Aí tem o inventário, tem o emplacamento das árvores, tem a seleção das árvores, tem a retirada das madeiras, tudo bonitinho. Mas nem sempre é tão fácil, tá? Porque às vezes a árvore entra no seu critério de inclusão para ser cortada e no campo você percebe que ela é uma árvore difícil de ser manejada, está num local que é muito difícil de você colocar um caminhão para puxar madeira. Ou então, é uma árvore muito importante, ela produz muitos frutos, principalmente falando em área nativa, né? E aí, às vezes, vale a pena você manter aquela árvore no campo. Se for uma floresta plantada, às vezes a árvore está numa região onde ela funciona como um quebra-vento, então talvez não valha a pena retirar aquela árvore ali. Então, assim, pensar em organizar os procedimentos não é tão simples, tá? Vocês vão ver que algumas das estratégias de manejo, que é fazer o corte raso, por exemplo, elas são úteis em algumas situações, mas para outras situações elas podem causar prejuízos para a própria empresa, tá? Se não for feito da maneira adequada. Então, às vezes, vale mais a pena você fazer um corte seletivo. Como assim corte seletivo, Wagner? Bom, você só vai cortar as árvores que têm mais que 30 centímetros de circunferência, por exemplo, tá? Então, você tem uma plantação de eucalipto, ao invés de você desbastar tudo e ter árvores mais finas e mais grossas, que depois que você vai ter que dar um direcionamento para isso, você padroniza. Não, eu só vou cortar árvores que têm entre 30 e 35 centímetros de circunferência, ou diâmetro,
ou de 15 a 20 centímetros de diâmetro, assim por diante, tá? Então você seleciona as árvores, tá? Ah, mas dá mais trabalho no campo. Pode dar um pouco mais de trabalho no campo, mas pelo menos você não perde material, tá? E fica mais fácil você direcionar esse material, né, para outra empresa, tá? Se você, quanto mais padronizado for o seu corte, mais fácil vai ser para você vender sem um grande desperdício ou sem perda de material. Então, organizar os procedimentos é bastante interessante, tá? Isso vai facilitar você a pensar a longo prazo também. E, como eu já falei no slide anterior, controle é uma palavra bem chave hoje em dia, tá? Aqui no Brasil é extremamente chave isso. Aconteceu em Portugal alguns anos atrás, deu um incêndio, queimou algumas centenas de milhares de quilômetros aí, quadrados de plantação de eucalipto, porque eles tinham um sistema de proteção contra o fogo, mas não com aquela intensidade para aquele período, né? Então as árvores, mesmo com acero, elas passavam o fogo de uma árvore para outra em cima do acero. Então, assim, situações que você tem que pensar, tá? E hoje em dia mais ainda, tá? Principalmente essa questão do fogo. E outras doenças, tá? Tem surgido novas pequenas doenças aí, novas pequenas pragas, e vocês vão ter que pesquisar sobre elas quando você estiver trabalhando aí no mercado, tá? Sempre que você vai falar de alguma conceituação, que ela é importante, pode cair em prova, eu acho legal a gente trazer a legislação, tá? Trazer um respaldo da legislação aí. A lei do Código Florestal, lá em 1965, ela traz uma conceituação, que ela é uma conceituação vaga de manejo, e ela foi melhorada ao longo do tempo, né? Vaga porque não tinha, tá? O Brasil não tinha um plano de manejo florestal, não existia isso. E aí a gente, basicamente, quando a gente não tem alguma coisa, a gente procura no exterior os países que têm alguma coisa e tenta montar a nossa própria legislação. Mais recentemente, tá? O manejo florestal ele foi conceituado na legislação. E é essa conceituação aqui, ó. Tá? Essa conceituação aqui. Vamos dar uma olhada nela. Primeiro, ela é mais difícil de lembrar do que aquela conceituação que eu passei para vocês no início da aula, tá? Sobre o manejo florestal. Mas ela traz algumas informações que eu acho que são muito valiosas para você ir pensando. Vamos lá. Manejo florestal é o ato de administrar a floresta para obter benefícios econômicos. Olha que o benefício econômico veio primeiro. Social e ambiental. Às vezes, você propõe uma ação de manejo numa propriedade e essa ação de manejo não traz muitos benefícios econômicos. Por exemplo, uma reserva legal, você propõe o reflorestamento de uma reserva legal que ela está perto de uma APP. Ou o proprietário vai falar assim, não, mas eu vou usar isso para quê? Você vai ter que explicar, olha, a legislação fala que você tem que proteger e você vai estar protegendo não somente a floresta, mas o recurso hídrico, a água que você utiliza, o córrego. Quando você usa muita água desse córrego, a pessoa usa bastante. Pois é, então você vai estar protegendo, porque a floresta ali, ela não deixa que os sedimentos, né, sejam carreados para o fundo do rio, fazendo o rio diminuir o leito dele, diminuir o volume de água que passa no rio. Opa, então quer dizer, você trouxe um benefício social e um benefício ambiental para a pessoa. Não foi um benefício econômico. Então não necessariamente o manejo tem que trazer um benefício econômico. É excelente que traga, e na maioria das vezes vai trazer. Mas nem sempre vai ser o ponto-chave, tá? Numa região, por exemplo, onde você tem cachoeiras, o benefício, primeiro, pode ser um benefício social de lazer da população. Mas se você propõe que aquela região possa virar um resort, ou possa virar uma área onde você possa cobrar o ingresso para a entrada, tá? Quem já visitou cachoeiras em cidades turísticas já percebeu isso, né? Você paga para você fazer uma trilha e para você ter um lazer social, né? Isso pode ser importante. Então você, primeiro um lazer, uma questão social, depois uma questão econômica, você pode estar cobrando das pessoas, né? Mas tudo isso gera uma melhoria ambiental, porque se você vai
está trabalhando com recurso hídrico, com uma trilha, para você manter esse recurso hídrico, você precisa de floresta, de APP, de mata ciliar, tá? Até por uma questão de beleza, né? Então vai trazer um fundo ambiental, né? Então você pode trabalhar com essa questão. Eu dou exemplo, né, de algumas cidades aí que 20 anos atrás não tinham turismo e hoje tem um turismo forte por conta do uso de cachoeiras, tá? Eu vou trazer mais à frente para vocês algum desses exemplos, mas melhorou a qualidade de vida da cidade como um todo, tá? Claro, cidade pequena, mas melhorou a qualidade de vida da cidade como um todo. Então, às vezes, o seu plano, ele traz um aspecto econômico e lá na frente ele vai trazer um aspecto ambiental. Ou ele traz um aspecto social e lá na frente vai trazer um aspecto econômico. Lembra, pensar a longo prazo, tá? Respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema. Isso a gente vai trabalhar em cálculos com vocês, tá? Quanto de madeira eu posso retirar de uma floresta para que essa floresta continue funcionando como ela estava funcionando anteriormente, tá? E aí você vai estabelecer períodos de corte. Isso tanto para nativa quanto para plantada, tá? Como eu comentei lá, hoje em dia muitas vezes não é feito corte raso. É melhor você deixar a floresta ali e você fazer a seleção de algumas espécies e esperar 1 ano, 2 anos até que aquela madeira, aquelas árvores que estavam finas possam crescer e atingir aquele porte que você deseja. Então, assim, respeitando a idade da árvore, né? Respeitando a idade dela ali e esperando ela atingir o porte que você deseja. Do ecossistema, né? Respeitando a sustentação do ecossistema, considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies, tá? Madeireiras. Aqui, né? Quando a gente pensa em Brasil, a gente tem várias espécies plantadas ali. Quando a gente pensa em uma floresta nativa, você tem várias espécies naquela floresta, tá? De múltiplos produtos, subprodutos não madeireiros. Isso é muito importante, é muito valorizado, tá? Faber-Castell, por exemplo, que é uma empresa que eu já visitei, eles não usam só a madeira, tá? Eles usam extratos, eles usam óleos, eles usam essências. Então, quer dizer, eles utilizam várias partes da árvore para tentar transformar aquilo numa lucratividade, não simplesmente a madeira, tá? Então, recursos não madeireiros hoje são bastante... estão sendo muito falados no mercado de trabalho, tá? Eu gosto de dar o exemplo aqui dos frutos do cerrado. Frutos do cerrado não existia até os anos 2000, tá? Não tinha frutos do cerrado. Fizeram levantamento, vários inventários, né, de áreas de cerrado, perceberam que muitos dos frutos são comestíveis, são gostosos, e um determinado grupo de pessoas começou a produzir picolés, tá? Picolés e sorvetes de espécies nativas do cerrado. Não madeireiro, né? Esse é um produto não madeireiro. Então, ao invés de você chegar no cerrado e destruir o cerrado, você coleta frutos e faz picolés, sorvetes, assim por diante. Isso virou uma febre. Hoje em dia, se você for para Uberlândia, por exemplo, e procurar aí um frutos do cerrado, tem lá um monte, tá? E tudo gostoso, impressionante. Então, assim, transformaram um conhecimento de campo e popular, porque as pessoas da região consumiam, mas não as outras, utilizaram algumas formas de estar coletando esses produtos, tá? Hoje em dia alguns têm até plantações, e comercializaram esses produtos para a população, então dando um retorno muito forte para quem vivia naquelas regiões, tá? E, bom, o açaí também é outro exemplo, né? Há 20 anos atrás ninguém falava de açaí, hoje todo mundo come açaí, né? Pede açaí pelo iFood. Então, assim, essa percepção de que aquele recurso pode ser utilizado, ela é bastante importante, tá? Aqui na nossa região a gente tem vários que, assim, são muito pouco utilizados, né? Jatobá, o fruto do jatobá, que pode ser utilizado como farinha.
a cagaita, né, a gaiteira que o pessoal fala, que tem várias, hoje em dia ainda tem bastante cagaita no campo, então, mas não tem fruto, não tem suco, né? Então são pouco utilizados. Temos espécies aí que são passíveis de serem utilizados, tá? Mas às vezes a gente tem um conhecimento, mas não tem aquela implementação daquele produto, tá? E prefere usar um produto de fora, né? A usar um produto mais próximo, mais barato. Mas notem que assim, essa conceituação da legislação ela é interessante por trazer essa questão do benefício, né, das espécies dos subprodutos não madeireiros. Tá? E a gente vai falar bastante deles, principalmente no começo da segunda VA. E obviamente o manejo ele gera emprego, tá, gente? Para você fazer um bom manejo numa floresta, você precisa de pessoas de áreas diferentes. Um especialista em controle de formigas, um especialista de queimadas, uma pessoa que vai fazer o inventário. Então, assim, você tem pessoas diferentes, tá? E isso é muito bom porque você dá emprego para pessoas diferentes. Fora que se você coleta os produtos não madeireiros, você também vai extrair mais produtos, vai precisar de mais gente para estar trabalhando. Então, o manejo florestal, ele aumenta a empregabilidade também, tá? Infelizmente, nem tudo são flores, né? E sim, manejo gera um custo adicional, tá? Esse custo adicional vem, bom, se você está fornecendo mais empregos, a empresa está passando o capital dela para os empregados, ou seja, está tendo uma lucratividade menor. Esse profissional que faz o manejo, ele deve ser um profissional mais qualificado, então ele tem que ter um curso de engenharia florestal, então ele ser um engenheiro agrônomo, ou então engenharia ambiental e assim por diante. Então uma pessoa que tem um curso de graduação, a tendência é ser mais valorizado no mercado de quem não tem. Às vezes a empresa contrata um mestre, um doutor, ou seja, a empresa em si vai ter um gasto maior, tá? Mas essa pessoa vai poder utilizar da experiência para melhorar a qualidade da empresa e aí a empresa tem uma lucratividade maior, ou seja, para a empresa compensa ter um profissional bom, tá? Mais gabaritado, para a empresa isso é importante, mas é algo a longo prazo, ela não vai ter esse retorno no primeiro ano, no segundo ano. Às vezes com 5 anos de contrato aí é que a pessoa consegue, né, implementar suas ideias. Nem eu falei, você não vai chegar na empresa dando pitaco, você vai chegar na empresa e tentar conhecer a empresa primeiro e começar a perceber as falhas da empresa. Então, é um custo adicional, tá? Você vai ter custos adicionais para você poder operar o seu manejo ali. Eu que sou da academia, tá? Eu que sou um cientista, vamos dizer assim, eu sou mais um pesquisador. Eu trabalhei em empresas, mas desde 2008, desde 2010 que eu 10, por aí, tá? Que faz um tempinho que eu não faço consultorias ambientais, que eu não trabalho dentro de empresas. Muitas vezes eu tento buscar nos meus trabalhos científicos um benefício não financeiro para aquela floresta, tá? Principalmente eu que trabalho com nativas, né? E o maior benefício que eu consigo ver é proteção de rios, de córregos, de nascentes. Esse é o maior benefício. Então, sempre que você propor alguma ação e você tem um córrego próximo, você pode trazer isso, tá? Existem relatos de pessoas de mais idade, tá? Que elas falam que, olha, tinha um rio, naquele rio tinha um grande volume de água, hoje não tem quase nada, tá? Por quê? Porque ao longo dos anos foi deteriorando as matas ciliares, muito cultivo, né, de espécies anuais. No manejo do solo, essa terra vai cair no rio, não tinha proteção, o rio foi sedimentando, né, aumentando a sedimentação no fundo do leito do rio, e infelizmente, praticamente hoje não tem água. Tá? Vários reservatórios estão passando por isso, já faz 20 anos. Né? Todo ano, na época da seca, aparece lá no Jornal Nacional ou em qualquer jornal, né, que os reservatórios estão baixos, cada vez mais baixos. Então, assim, às vezes não, muitas das vezes,
você vai tentar convencer as pessoas de que o benefício daquela ação que você está tendo é um benefício a longo prazo. Ah, por que eu tenho que pensar em fazer um acero maior contra o fogo? Tá queimando, a gente tá chovendo muito esse ano. Olha, não é para esse ano. Daqui a 2 anos vai estar num período de seca. O pessoal vai colocar fogo, tá perto de um cerradinho ali que o pessoal costuma pôr fogo, ó, na beira da estrada. Isso aqui, se entrar na sua cultura, você vai perder o quê? 5 anos de plantio? 7 anos de plantio? Né? Então, assim, você tem que colocar isso, você tem que argumentar em cima disso e você tem que colocar isso nos seus relatórios. Você tem que deixar claro, você tem que tornar mais técnico, né, a sua fala, a sua escrita. E você tem que tentar convencer essas pessoas com bons argumentos, tá? E eu vou mostrar para vocês, boa parte desses argumentos são números, né? Você pode trazer números que você consegue calcular. Mas eu achei importante estar trazendo aí essa conceituação de manejo para vocês. Eu sempre faço isso na primeira aula, mas eu modifiquei um pouquinho aí da minha fala, do material aqui para vocês, para tentar tornar mais claro, tá? Algumas situações. E vocês vão ver ao longo da disciplina que o manejo florestal ele já teve caras diferentes, tá? Ele é chamado com nomes diferentes. Por exemplo, a gente pode fazer uma ação de manejo de impacto reduzido, ganha esse nome, impacto reduzido, ou uma ação de manejo florestal sustentável, que já tem um nome diferente porque ele tem algumas características próprias em relação ao impacto reduzido. Então, assim, manejo florestal, qualquer ação que você faça na floresta, vai ser considerado um manejo florestal. Mas nem todas as ações são consideradas um manejo florestal sustentável. Wagner, qual que eu vou utilizar? Você vai utilizar todas possíveis para você melhorar a produtividade, para você melhorar, para você conseguir utilizar a floresta por mais tempo e assim por diante, tá? E só que assim, muito cuidado quando cair uma questão dessa para vocês, por exemplo, um concurso. É muito fácil a pessoa mudar uma palavrinha e fazer um peguinha e você marcar a questão errada. Eu vou trazer algumas questões de ENAD sobre manejo florestal para vocês e vou resolver essas questões de ENAD para vocês verem. Como os textos são grandes, é fácil da pessoa te ludibriar, tá? Concurso, o pessoal faz muito isso. Mas qual vai ser a diferença do manejo florestal para o manejo florestal sustentável? Basicamente, essas duas aqui, ó, tá? Utilizar o meio social e utilizar o meio ambiental, tá? Então você vai causar uma melhoria social, vai causar uma melhoria ambiental dentro da sua floresta ou para aquela empresa ou para aquela região, tá? Se você trouxer essas duas palavrinhas aqui, o social e o ambiental, você já começa a ir para o manejo florestal sustentável. Se você fala só da questão econômica, aí você está falando só de manejo florestal. Tá? Então, sempre que você trazer o viés social e o viés ambiental, você já está falando de manejo florestal sustentável. Tá? É uma diferençazinha aqui. E o manejo florestal sustentável necessariamente traz algumas palavrinhas, né, que eu já falei anteriormente, que é você organizar os procedimentos. Não somente organizar, mas colocar qual que é o procedimento 1, 2, 3, 4, 5, né? Você vai ordenar esses procedimentos e ter ações de controle. Se você tem um bom planejamento, se esse planejamento é colocado da maneira que deve ser colocado, na ordem que deve ser controlado, e você conseguir realmente ter ações onde você consegue literalmente impedir que problemas aconteçam, solucionar problemas, né? Você vai melhorar a eficiência dos seus procedimentos, tá? E aí você vai, com certeza, ter um produto final, um produto com uma qualidade final muito melhor, tá? Ou seja, no final das contas, manejo florestal sustentável, ele vai aumentar o produto, o valor do produto, você vai ter uma certificação, um selo em relação àquele produto, e vai reduzir danos, tá? Cuidado, porque manejo florestal traz isso. O manejo florestal sustentável traz isso e ainda uma melhoria social,
às vezes uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, né, ou dos empregados, e uma melhoria ambiental também. Aí vira manejo florestal sustentável. Tá? Essa palavrinha sustentabilidade vai vir daqui para frente pro resto da vida de vocês. Quem for trabalhar com manejo vai ter que fazer um parágrafozinho sobre sustentabilidade. Tá? O manejo florestal entra junto com essa palavra sustentabilidade. E vocês vão ver que conservação de biodiversidade, que ganhou muita força, tá? A partir dos anos 90 ali, ganhou muita força e o mundo inteiro fala disso, da importância da conservação da biodiversidade. Tem vários focos, tá? Tem desde o foco do respeito àqueles seres vivos que vivem naquelas regiões, mas também utilizar esses seres vivos que vivem nessas regiões para o benefício do ser humano mesmo, tá? É muito fácil você falar que uma floresta não serve para nada, mas quando você faz uma trilha ali naquela floresta, quando você leva pessoas para aquela floresta, quando você faz um turismo, você está melhorando a qualidade de vida daquelas pessoas, estão desestressando, né, desse mundo extremamente estressante que a gente vive. Então, assim, temos valorizado cada vez mais isso. Não são todas as pessoas, mas as pessoas de modo geral, a maioria das pessoas gosta de ir para um rancho, gosta de ir para uma área mais verde, de caminhar num parque, que é muito melhor do que você caminhar com o sol batendo na sua cara, né? Então, assim, são argumentos que você deve estar utilizando, argumentos conservacionistas, mas que você deve trazer um cunho social, tá? E aí você entra na sustentabilidade. E eu vou falar muito disso aqui, que é minimização dos impactos ao meio ambiente. Gente, se você pode fazer alguma ação e essa ação pode ter um impacto menor na floresta, por que não fazer? Tá? Eu preciso preciso levar meu trator de um ponto A até um ponto B. Se eu for em linha reta, eu passo e destruo parte da reserva legal. Mas se eu circundar, eu não destruo a reserva legal. Gente, a reserva demorou 30 anos para ter aquele porte. Dá a volta. Parece vago, qualquer pessoa daria a volta. Não, tá? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Trabalhei em uma empresa e essa empresa precisava levar um trator de um lado A para um lado B. O tratorista, tá? Que não acho que ele seja o culpado, ele pegou e falou assim, não, se eu for reto aqui, né, eu vou conseguir chegar rápido. E não teve ninguém da empresa, não teve nenhuma pessoa da empresa que pegou e falou assim, não, você não pode fazer isso não, que tem uma floresta, você tem que dar a volta. Tinha que ter tido um planejamento para isso. Não teve esse planejamento. A pessoa foi e passou no meio das parcelas permanentes de um professor meu que estava prestando auxílio, consultoria para aquela empresa. Bom, meu professor chegou na área para continuar a fazer o monitoramento daquela área. Chegou, a área estava destruída. Ele comunicou à empresa que aquela área foi destruída. Aquela empresa, que era uma grande empresa, que subcontratou uma outra empresa para fazer ali alguns serviços, né, demitiu todas essas pessoas que foram terceirizadas, tá? Porque foi um erro muito grande. Você atrapalhou um trabalho de pesquisa de uma universidade que estava ajudando a empresa, né, por causa de uma atitude tola, tá? Uma atitude boba até. Então, assim, antes de fazer uma ação, é bom que tenha um planejamento, mas pense naquela ação, tá? E assim, coisas pequenas, tá? Exigir que todo mundo use perneira, por exemplo. Vamos supor que um dia um dos empregados lá, a perneira que ele usava rasgou e a empresa não comprou uma perneira rapidamente para repor. Aí a pessoa, não, hoje nunca aconteceu nada, hoje eu vou sem perneira mesmo. Vai uma cobra, pique essa pessoa, uma serpente, né? Gente, vai dar processo contra a empresa. Né? A empresa não poderia permitir, mas ele quis. Não tem essa do funcionário quis. A empresa ela tem um procedimento para estar utilizando equipamento de proteção pessoal. Se a pessoa não utilizou, ela está sob a jurisdição da empresa. Então a empresa pode ser processada por conta disso. Então, assim,
padronizar procedimentos, tá? Não ser desleixado em relação a alguns procedimentos é muito importante. E isso entra dentro também de manejo, tá? Manejo florestal. E aqui uma palavrinha que eu acho ela muito importante para vocês. Usem e abusem disso, tá? Serviços ambientais. Hoje em dia, serviço ambiental é algo muito importante. Que nem eu falei do serviço ambiental água, né? Que você tem uma floresta, você ajuda na proteção das águas. Não somente proteção em termos de sedimentação, né? Mas quando você tem uma floresta, as pessoas usam um agrotóxico, a floresta funciona como um filtro, né? Ela não deixa cair muito desses agrotóxicos na água, facilitando a água a se autodepurar, a se autolimpar ao longo do caminho do rio, né? Então, assim, serviço ambiental é extremamente importante. Por quê? Serviço já fala que tem importância aqui. Só a palavra serviço já mostra que o meio ambiente presta alguma coisa para a sociedade. Então, assim, sem querer, né, mas presta, tem uma função para a sociedade. Então, assim, ter mais árvores reduz a temperatura de cidades, aumenta o regime pluviométrico da cidade, vai chover mais na cidade. Hoje em dia a gente fala muito dos rios voadores, né, que a Amazônia ela tem uma taxa de evapotranspiração tão alta que, às vezes, uma chuva que cai aqui em Goiás veio da Amazônia. Então, se você destrói a Amazônia, chove menos aqui, né? Então, assim, esses serviços são importantes. Então, sempre que você conversar com uma pessoa que é meio turrona, cabeça dura, né? Gosta de ficar batendo a cabeça na parede, né? Escuta uma coisa que veio do Facebook e fica falando para os outros, né? Como se aquilo fosse uma verdade. Explicar para as pessoas que a floresta presta serviços, que o rio presta serviços, que o cerrado que está ali e que a legislação fala para proteger, presta serviços de conservação do solo, de manutenção de recursos hídricos, tá? Então, assim, é importante que vocês aprendam a argumentar. Essa minha primeira aula é muito em cima disso, tá? De tentar mostrar para vocês que vocês têm que argumentar para convencer o máximo de pessoas possíveis de que o curso que vocês fizeram, de que isso que vocês estão trabalhando é importante, tá? Isso vocês têm que trazer, tá? Vocês têm que trazer para a sociedade isso. Que é difícil? É claro que é difícil. A gente consegue convencer todo mundo? Não. Mas quando você tem uma conversa com alguém e essa pessoa fala que não se importa em jogar um pedaço de metal no chão porque tem uma pessoa que pega, você tem que argumentar com a pessoa e falar assim, não, quando você joga um pedaço de metal no chão, tem alguém que pega, mas o trabalho dessa pessoa é um trabalho subutilizado, né? A pessoa vai pegar aquele metal, vai estar levando esse metal para outro lugar para estar ganhando um dinheirinho, mas se você não jogasse o metal no chão, jogasse no local apropriado, a pessoa não ia ter que ficar caçando, andando na rua para estar procurando esse material. Teria um local adequado para a pessoa estar pegando, tá? Então, quer dizer, e a pessoa, né, andaria menos, caminharia menos, estou falando de catadores mesmo. Então, não é melhor você juntar o seu metal, todo o metal que você está utilizando, e colocar lá na porta da sua casa, encontrar um catador de rua um dia e falar para ele que você tem esse material, que você junta a cada tanto tempo, né? Olha só, você vai estar melhorando a qualidade de vida da pessoa, produzindo menos lixo, tá? Espalhando menos lixo. Então, assim, aí quando você começa a conversar com essa pessoa, a pessoa fala, realmente faz sentido isso que você está falando. Mas é necessário que você argumente, né? Não é só simplesmente falar assim, ô seu porco, não joga metal no chão não, tem lugar para jogar. A pessoa vai ficar brava com você, vai falar um monte de blasfêmia, porque hoje em dia está na moda, né? Com Facebook, com mídia social, com Instagram, com todo mundo falando o que quiser na hora que quiser no WhatsApp, né? Ficou fácil você ofender as pessoas, né? Então, às vezes, você fala para a pessoa de uma maneira mais ríspida e a pessoa te ofende e vai de birra com você fazer essa ação pelo resto da vida. Então, chegar, conversar, tá? Ter essa manha de chegar e expor as suas ideias é importante, e no manejo, não somente no manejo, né? Na conservação como um todo, a gente tem que ter isso.
E quando eu pedir o plano de manejo para vocês, eu quero que vocês tragam esses argumentos, tá? Claro, na medida do possível que estejam dentro do plano de manejo de vocês. Pessoal, o manejo florestal sustentável, tá? Tem algumas definições da bibliografia. Uma das definições mais famosas é a definição de Perry, 98, onde ele traz essa questão, né, da sustentabilidade, da perpetuidade, que eu já usei, já comentei com vocês slides para trás. Manejo florestal não é só floresta, tá? Manejo florestal é manejo de cerrado também, é manejo de parques. É claro que aí você tem que ter outras áreas para ajudar, auxiliar. Mas quando a gente fala de ecossistema, a gente não está falando só de floresta, tá? A gente está falando de vereda, de campos e assim por diante. E vocês vão ver que o manejo florestal propriamente dito, ele é mais aplicado para a floresta. Mas o manejo florestal sustentável, ou o manejo sustentável, tá? Sendo mais genérico, envolve muitas outras questões. Então, quando a gente chegar nessa parte teórica, vocês vão ver que eu vou trazer mais conteúdo do que simplesmente o manejo florestal. Tá? E aqui eu trago um pequeno questionamento. Tá? Vamos ler essa tradução de manejo florestal sustentável. Produção florestal aliada à manutenção potencial do ecossistema, de produzir bens e serviços ambientais em perpetuidade. Eu vou perguntar para vocês, é possível você manter uma floresta para sempre? E sempre estar utilizando essa floresta? Pensa um pouquinho. Será que é possível? Eu tenho uma população de, 200 milhões de brasileiros que utilizam florestas aí de alguma forma. Será que eu consigo manter essas florestas para sempre? Bom, resposta provavelmente é não, tá? Porque as ações que a gente toma têm destruído as florestas e convertido essas áreas para outras utilizações, gado, soja, enfim. Então vai chegar um momento em que a gente não vai ter floresta. O que vai acontecer com o preço de todos os produtos oriundos da madeira? Vão estar exorbitantes, tá? Vão cada vez ficarem mais caros. Isso vai causar uma série de problemas, tá? Exportação de madeira vai causar problema, o Brasil não vai conseguir exportar, o preço da madeira vai ficar caro. Então, assim, se a gente simplesmente continuar utilizando das mesmas medidas de manejo, tá, que a gente utiliza, que é a conversão de florestas para outros tipos de ambientes, e não repor isso, ou em florestas plantadas, ou em florestas replantadas, né, nativas replantadas, a situação não vai mudar. A situação não vai mudar. Então, a resposta para essa pergunta que eu fiz ali, se é possível ter um manejo sustentável, a resposta vai ser não, até o ponto da gente começar a martelar isso na sociedade. Tá? Então, a gente tem que tentar tornar o nosso manejo o mais sustentável possível. Tá? Ou a gente compra essa ideia, ou essa é uma disciplina praticamente que não vai servir para nada. Tá? Pessoal, sempre que você tem um ambiente, uma floresta, dá uma pesquisada, vê se aquela floresta pode fornecer uma madeira de melhor qualidade, se a madeira é o único produto que você pode extrair do tronco da árvore. Tá? Será que você não consegue aproveitar frutos e sementes? Será que não tem estudos? Às vezes, gente, olha, isso aqui acontece. Historinha de professor, né? Desculpa, mas eu vou contar uma historinha de professor. Tinha um professor de Lavras que ele precisava de coletar algumas espécies. No caso era o cedro, tá? Cedrela officis, e a Nadenanthra colubrina. Não somente a colubrina, tá? A peregrina também, mas aí tinha subespécies. E aí esse professor saiu de Lavras, foi para o Triângulo Mineiro, para tentar achar uma pessoa que conhecia ambientes nativos preservados para estar fazendo coleta de folhas, porque esse professor ele queria ver se o material genético dessas espécies estava mudando ao longo dos anos. Tá? Olha só, um trabalho de universidade, fomentado, tá? Eu não lembro se era CAPES, CNPq, mas ele tinha fomento para isso, para pesquisar o material genético dessas espécies.
Só que o professor não conhecia o Triângulo Mineiro, não tinha como ele ir nessas áreas. E aí ele conversou com outro professor que chegaram até meu grupo de pesquisa, né? Na época eu estava quase terminando o doutorado, já estava quase tudo pronto. Eu peguei e ajudei esse professor aí a fazer essas coletas, porque eu conhecia as áreas, né? Eu conhecia várias áreas ali, e eu ajudei ele a fazer essas coletas ao longo do Triângulo Mineiro. A gente foi até o Mato Grosso para coletar plantas. E se a gente não tivesse esse conhecimento? Se a gente não tivesse esse conhecimento dessas áreas, né, onde tinha cedro e angico nativo, ou o Triângulo Mineiro ia ficar com um buraco, né, ele ia mostrar o mapa do Brasil, e no Triângulo Mineiro ia ficar um buracão ali, né, em branco, porque não tinha pesquisa. E aí ele não teria dados tão conclusivos quanto os dados que ele chegou a coletar. Tá? Então, olha só, um trabalho de campo em florestas preservadas geraram um conhecimento que não se tinha antes, e esse conhecimento pode ser utilizado por 10, 20, 50, 100 anos para você poder utilizar essas espécies de uma maneira melhor. Tá? Então, agora se tem o material genético dessas espécies, o tanto que o material genético varia. Isso é fantástico. Assim, quem trabalha com pesquisa é fantástico, você poder colaborar com algo que vai ser grande no futuro. Tá? Então, assim, verifique, pesquise se as espécies que tem naquela região que você está trabalhando, naquele inventário que você fez, ou naquela área que você vai estar utilizando algum tipo de manejo, verifique se tem material genético depositado, tá? Nos bancos genéticos. Às vezes não tem, não da sua região. Você pode estar colaborando ali, tá? Bom, fármacos e resinas, isso aqui dá dinheiro demais, tá? Isso aqui dá muito dinheiro. Demora, né, para sair, mas quem trabalha com isso aqui dá muito dinheiro. Leiam trabalhos da química, que vocês vão ver que várias espécies de cerrado hoje em dia estão sendo utilizados aí na busca de melhores remédios, na busca de melhores componentes. Tá? E aqui é uma frase que eu acho bastante importante para vocês, porque tem tudo a ver com o manejo que a gente vai estar trabalhando aqui. Tá? Para que ser sustentável, para um produto florestal ser sustentável, a taxa de uso do recurso tem que ser menor do que a taxa de regeneração do recurso. Isso aqui é fantástico para você colocar aí uma conceituação de manejo, você termina assim. Ou seja, a taxa de utilização do recurso tem que ser menor do que a taxa de regeneração. E floresta regenera lentamente. Por isso que não dá para você ficar tirando produto florestal todo ano. Tá? Então, para você aferir essas taxas, você tem que fazer modelos de crescimento da floresta. Então você tem que calcular taxa de crescimento, taxa de mortalidade, árvores que vão ser desperdiçadas porque o cupim atacou, ou porque pegou fogo, ou porque estava na borda, enfim, tá? Ou porque foi muito sombreado. E você vai ter que fazer prognóstico dessas florestas. Tá? Recrutamento são novas árvores que vão estar surgindo ali na sua floresta. Tá? Deixou a floresta quieta, a árvore cresce sozinha. Né? E quando a gente faz previsões, prognósticos, aí a gente consegue ter uma perspectiva a longo prazo. Então aqui envolve muito cálculo e é uma parte do manejo que a maioria esmagadora das pessoas não tem conhecimento. Praticamente só quem trabalha no setor florestal tem esse conhecimento aqui. Tá? Por isso que ele é tão importante. E finalizando nessa questão da sustentabilidade, o fluxo dos resíduos. Tá? Então, toda vez que você deixa um resíduo no campo, sei lá, óleo diesel do trator que você está utilizando, se você derrama muito óleo diesel, o meio ambiente não vai conseguir processar esse óleo diesel num curto período de tempo. Então, ele vai poluir aquele ambiente por muito tempo e às vezes chegar até a poluir mananciais. Tá? Então, sempre que você gera um resíduo, a taxa de assimilação do ambiente deve ser maior do que a taxa de geração daquele resíduo. Isso é muito importante para a gente, tá? Eu dei o exemplo do óleo diesel, né? Tem vários estudos sobre isso, mas hoje em dia, né, com o que aconteceu em Brumadinho, com aquela barragem sendo destruída, né, e levando muitos metais para o solo, então quantos anos não vai demorar para todo aquele ambiente se regenerar? E ser um ambiente mínimo que você possa plantar qualquer coisa ali, né?
Então, é bastante interessante essa frase final aqui que eu trouxe para vocês, tá? Então tenham isso em mente quando vocês forem falar de manejo florestal, quando vocês forem falar de sustentabilidade. Pessoal, notem que esse primeiro dia de aula, tá? Já tem conteúdo aí para vocês e eu vou postar para vocês também no Google Formulários, tá? Nessa aula eu vou postar para vocês no Google Formulários algumas questões acerca desse conteúdo, tá? Até para mim já fazer um teste de como que isso vai funcionar ao longo da disciplina, porque eu quero pedir mais exercícios sobre essa parte. E de manejo florestal sustentável, com certeza vai ter uma dessas, tá? Que ela é muito importante. E aí eu pergunto para vocês, né? Lá eu também devo perguntar. Vocês querem que eu traga questões do ENAD, né? Querem que eu traga questões de concurso e faça vídeos comentando? Eu acho bastante importante, eu acho bastante relevante, mas eu quero fazer vídeos separados, tá? Porque corrigir 10 exercícios de uma vez fica maçante. Então eu quero trazer exercícios toda a aula e na aula seguinte eu resolvo esses exercícios através de vídeos, tá? Exercícios pequenos, né? 2, 3 exercícios aí de concurso, tá? Eu acho uma coisa boa, mas me falem isso se vocês concordam com isso. Pessoal, manejo, sociedade, né, convencimento de outras pessoas envolve economia. Então não tem como a gente fugir disso. Tá? É um assunto que assim dá muito pano para manga. No mundo inteiro, qualquer reunião internacional, o pessoal fala de economia. Ah, Wagner, fala de saúde? Fala. Fala de educação? Né? Mas de economia fala demais. Qualquer reunião política fala de economia, tá? Da universidade, de qualquer ambiente. Né? Por que eu estou falando isso? Porque existe uma pressão para a gente usar a floresta, usar os recursos da floresta, transformar esses recursos em dinheiro. Por que tem essa pressão? Internacional e mesmo nacionalmente, né? Porque se a gente não conseguir fazer isso, vai virar pasto, vai virar soja. Não estou falando mal de gado nem de soja, mas eu estou falando que aquela região próxima ao rio, que protegia o rio, né? Aquela árvore que pegava a água do lençol freático, jogava água para a atmosfera, que vai chover aqui na nossa região, se ela for cortada, no futuro aquele rio vai diminuir o volume de água dele. No futuro vai trazer problemas, tá? Muita gente fala, né, do Nordeste, que o Nordeste tem muita seca e assim por diante. Pois tinha para o Brasil na época, né? Tiraram tudo. Será que isso não gerou problemas no futuro? Saíram plantando cana-de-açúcar no Nordeste inteiro, será que isso não gerou problemas no futuro? Claro que gerou, né? E a gente não pode deixar isso acontecer no Brasil inteiro, tá? Existe uma pressão internacional, sim, e uma pressão nacional de algumas entidades para que a gente utilize a floresta economicamente. E aí sim, utilizei a floresta economicamente, agora eu tenho um bom argumento para deixar a floresta em pé. Porque tem gente que só entende quando tem dinheiro no meio, né? E esses órgãos internacionais, eu já vou trazer aqui um exercíciozinho. Eu quero que vocês entrem nesses órgãos aqui e tentem entender um pouco qual que é a serventia desses órgãos internacionalmente, tá? Alguns deles trazem até certificações, tá? Eles fornecem certificações. Então, se a sua empresa tem uma certificação desse órgão, o seu produto é valorizado, você pode vender mais caro, principalmente via exportação. E essa pressão, ela existe, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um profissional mais qualificado. É por isso que tem curso de engenharia florestal, tá? A gente precisa de profissional qualificado para estar trabalhando nas florestas. Você não pode deixar uma floresta na mão de um advogado, na mão de um economista, porque ele vai olhar para a floresta e vai ver só dinheiro a curto prazo, ele quer encher o bolso dele de dinheiro e tá nem aí depois.
a gente tem que pensar no depois, tá? Como cientistas florestais, nós temos que pensar no depois, no futuro, na manutenção da vida no futuro. Não só na vida da floresta, mas na vida dos seres humanos também. Então a gente tem que ter esse pensamento um pouco mais holístico, e esses órgãos aqui, eles trazem um pouco disso, tá? Eles tentam forçar a gente a utilizar a floresta de uma maneira econômica, pensando na sustentabilidade da floresta a longo prazo, tá? E essa pressão externa, quando a gente olha para o Brasil, a gente vai ver, vou mostrar para vocês nos próximos slides, que parece que tem muita floresta no Brasil. Parece, tá? Mas vocês vão ver que nem tanto. Tá? A gente tem uma ideia muito errada quando a gente pensa em floresta, tá? Porque grande parte das florestas, elas não estão em unidades de conservação, elas não estão preservadas, estão em áreas que podem ser desmatadas num curto espaço de tempo. Isso é um problema muito grave, tá? Esses órgãos, né, eu já disse, né, às vezes eu falo antes de eu passar o texto, tá? Esses órgãos aqui, eles geram certificações, reuniões científicas e selos florestais, tá? Então, bastante relevante essa pressão. Sem pressão é difícil sair alguma coisa, tá? Aqui eu trouxe uma pequena informação de... Hoje em dia se fala muito de sequestro de carbono, né? As florestas armazenam mais ou menos 650 bilhões de toneladas de carbono, dados aí de 2010. Se todo esse carbono fosse liberado para a atmosfera, com certeza a gente teria problemas ambientais, tá? Então, se todo esse carbono for para a atmosfera, a gente vai ter problemas de aquecimento. Hoje em dia, existe uma discussão muito grande acerca do carbono que a gente tira do solo, petróleo, e libera para a atmosfera, quando a gente usa combustível fóssil, né? Então, quando a gente anda de carro, a gente libera esse gás carbônico, esse metano de volta para a atmosfera. E ele estava guardado no solo, né? Até que ponto isso modifica o clima? O pessoal fala muito de aquecimento global, mas não é só aquecimento, tá? Muda a velocidade das correntes marítimas, muda a velocidade das correntes de ar, muda o regime de precipitação em determinada área. Em algumas áreas chove mais, outras áreas chove menos. Aqui no Brasil tem um efeito muito interessante que a quantidade de chuva é mais ou menos a mesma. Hoje, em relação a 30 anos atrás, é mais ou menos a mesma. Só que chove muito em curtos períodos de tempo. Então fica lá 3 meses sem chover e aí num dia chove o que era para chover em 4 meses. Entendeu? Então assim, o regime de chuva começa a ficar bagunçado, a gente começa a ter um ambiente mais imprevisível, isso dificulta no plantio, na colheita e assim por diante. Então assim, ter florestas para para aumentar um pouquinho dessa previsibilidade é bom. Se você não tem floresta, o clima fica bem mais imprevisível, tá? E 26% desse carbono está em floresta, tá? Está em floresta nativa ainda. 57% está em floresta secundária, que são essas reservas legais, né? Cerrado praticamente é tudo floresta secundária, tem muito pouco floresta primária. Floresta primária é aquela onde praticamente ninguém chegou e fez nenhuma ação ali dentro. E só 7% de florestas plantadas. Isso é importante, ó, tá? Porque se você for trabalhar numa empresa, você tem que, 7% é pouco, precisamos ter mais eucalipto, pinos, para suprir o desmatamento que vai acontecer em algum momento nessas florestas secundárias aqui, tá? Mas só para mostrar que olha o tanto que ainda tem na natureza, tá? Em relação às florestas plantadas. Isso engana bastante, porque a gente fala assim, não, então tem muita floresta, mas a cada ano tem menos, tá? Cuidado com essas informações em porcentagem aqui. Por quê? A grande maioria dessas florestas não está em unidade de conservação. Então elas vão em algum momento ser manejadas. Cabe a vocês manejá-las da maneira melhor possível. Tá? Então se você tem um bom plano de manejo, tá? Se você tem um bom plano de manejo florestal sustentável, provavelmente você vai tentar utilizar essas florestas a longo prazo. Então ações de manejo são bem vistas, tá?
como técnicas conservacionistas. Vou passar o próximo slide que eu acho que eu vou conseguir explicar melhor. Isso aqui é um mapa do Brasil. Em branco, tá? Em branco são áreas que já foram desmatadas, muito desmatadas. Em vermelho são terras indígenas, onde você tem que ter proteção, tá? Deveriam ser terras 100% protegidos, porque aquelas pessoas estão ali, já estavam ali, não é direito nosso chegar e destruir a casa da pessoa, tá? Acho que o melhor exemplo é esse, né? Imagina uma pessoa que chega na sua casa e põe fogo na sua casa, do nada. Só porque a pessoa acha que ela é melhor que você. Não tem cabimento, tá? Então essas áreas em vermelho são áreas terras indígenas, onde deveria ser protegido, tá? 100% protegido. Em amarelo são áreas de conservação natural, unidades de conservação estadual, e em azul, unidade de conservação federal. A maior parte da vegetação que a gente tem hoje está fora desses ambientes aqui, ó, dessa parte vermelha, amarela e azul aqui no mapa. A maior parte está fora. E olha Goiás, né, aqui, ó, né? Então assim, ou a gente tenta melhorar as ações de manejo que a gente tem para a gente ainda conseguir preservar as florestas que a gente tem aqui na nossa região, ou no nosso Brasil, pensar num foco maior, ou então grande parte vai ser perdido, tá? Então, daqueles 93% de florestas de florestas em pé, que ainda são naturais, né? Esses valores podem continuar, vão diminuir bastante, e a gente vai ter que repor com outro tipo florestal, né? Ou replantios de floresta nativa ou florestas plantadas aí mais comerciais, tá? Só isso já dá um bom parágrafo de uma introdução, né? de um relatório técnico. Mas eu quis trazer essas informações atrelado a essa informação aqui, agora mais mostrando o cerrado, tá? Dá uma olhada aqui nessa área em rosa, né, meio lilás, meio laranja aqui. Tudo que está em rosa aqui já são áreas desmatadas com uma taxa de desmatamento igual ou maior a 70%, tá? E essas áreas em verde são áreas onde ainda você tem ambientes florestais mais preservados, tá? Ou ambiente cerrado mais preservado. Comunidades nativas mais preservadas, tá? Talvez seja o melhor termo aqui. Note que se você olhar no mapa, nossa, não, até que tem bastante, né? Ó, de cerrado aqui, não tem essa parte de Mata Atlântica aqui do estado de Goiás, né? Do sul de Goiás. Mas de cerrado parece que está bem conservadinho, né? Só que na verdade não, tá, gente? Isso daqui é de 2010, tá? Hoje o mapa já está menos verde, vamos dizer assim. Mas ainda tem áreas verdes para a gente estar utilizando, né, tá trabalhando e assim por diante. Muito provavelmente quem vai trabalhar com manejo florestal mais ao norte do país, tá? Muito provavelmente, ou mais ao sul do país. Aqui no Cerrado mesmo, na área core do Cerrado, um pouco mais complicado, mas você pode trabalhar também com isso, trabalhando com espécies nativas aí, ou trabalhando com programas de reflorestamento, tá? Mas eu acho particularmente legal mostrar para vocês a situação atual e porque trabalhar com manejo florestal pode ser muito útil, né, no Brasil aí pelos próximos anos. Gente, toda vez que eu ministro essa disciplina, na primeira aula eu faço uma mesa redonda, converso com os alunos, né, o que eles sabem do conhecimento deles e assim por diante. Não vai dar para fazer isso, tá? Não vai ser possível fazer isso nessa aula. Mas eu vou fazer algumas perguntas e algumas delas eu vou colocar para vocês responderem no Google Formulários, tá? Até para me usar como presença. Mas uma maneira diferente, uma mesa redonda diferente, onde eu pergunto para vocês e vocês me respondem. Pessoal, já ouviram falar em incremento periódico anual? Pensa aí. Já ouviu isso em outra disciplina? Ou não? Tá? Em outra disciplina vocês calcularam taxa de mortalidade? Ou não?
Prognose, foi a primeira vez que vocês escutaram essa palavra prognose, tá? Ou será que é alguma outra palavra ali atrás, tá? Você já teve alguma coisa sobre prognose? Dinâmica florestal, provavelmente não. Isso aqui provavelmente é mais próprio do manejo. Mas pensa, né? Banco de germoplasma. O que é banco de germoplasma mesmo? Vocês já tiveram isso em outra disciplina, tá? Mas tenta resgatar na memória de vocês. Uso múltiplo florestal. Vocês tiveram isso? Exploração de impacto reduzido. Alguém trouxe para você informações de como fazer uma exploração florestal com menos impactos? Sabe o que é manejo de alto fuste? Já tiveram isso em outra disciplina? Sei lá. Às vezes silvicultura falou, não sei. Espécies sementeiras, tá? Você já leu alguma coisa sobre isso? Manejo por talhadia, manejo por desrama, sistema de cortes de talhões, crescimento bruto e líquido de floresta, esses termos. Vocês já tiveram, tá? Anota num papel aí quais desses termos vocês já tiveram. Taxa de rotatividade, como elaborar um plano de manejo, isso provavelmente não, né? O que é um plano operacional anual? Já viram isso? Às vezes numa palestra. Já viram alguém falar sobre zoneamento florestal? Vocês já fizeram aí poda de galhos, né? Usando uma serra, um serrote? Já trabalharam com trado dendrométrico? Quem não sabe o que é o trado dendrométrico, pesquisa aí na internet. Eu vou trazer isso para algumas aulas para vocês. Mas sabe o que é, para que serve, em que área que é utilizado? Já utilizaram o clinômetro? Pegaram o clinômetro e fizeram a mensuração? Em inventário florestal, a gente utiliza o clinômetro, tá? Mas aqui eu quero saber de vocês se vocês já tiveram essa prática, às vezes em dendrometria, às vezes em outras matérias, ou às vezes foi em algum trabalho, né, e a pessoa usou. Perdão. Então, assim, eu quero que vocês pensem nisso, tá? Já fizeram um estudo de crescimento florestal? Relações hipsométricas, relações volumétricas, modelagem hipsométrica, modelagem volumétrica, o que disso vocês já tiveram? Alometria, né? Essas palavrinhas que eu estou falando, se você não sabe, se você nunca ouviu falar, dá uma pesquisada na internet. Vamos falar na disciplina? Vamos falar na disciplina. Mas dá uma pesquisada na internet para você se ambientar mais com o manejo. Tá? Eu vou passar alguns artigos para vocês lerem, para vocês terem uma noção melhor sobre o manejo florestal, mas eu acho importante vocês terem esse pensamento mais macro neste momento. Tá bom? A aula de hoje se encerra aqui. Tá? Eu espero aí que essa primeira aula, que é uma aula mais falatória, né? Vocês não vão trabalhar com Excel e assim por diante, mas eu espero que essa aula sirva para alguma coisa, tá? Sirva aí para vocês pensarem o manejo florestal de uma maneira um pouco diferente. Espero que seja útil aí, tá? A partir de hoje eu vou estar postando os vídeos, tá enviando os vídeos para vocês. E a gente tem bastante coisa para falar ainda. Às vezes eu vou rushar um pouco a matéria nessas primeiras semanas. Vou puxar mais matéria nessas primeiras semanas. Mas é justamente para não ficar muito atabalhoado lá no final da disciplina. Tá bom? Pessoal, beleza? É mais um informativo isso aqui que eu vou falar para vocês. Como vocês vão poder notar, geralmente eu vou falar aí de 1h30 a 2 horas de teoria, tá? E depois da teoria a gente vai ter os exercícios. Então, se a gente tivesse em sala de aula, eu daria um prazo para vocês fazerem esses exercícios e vocês fariam os exercícios ali para mim. Aí a gente faz a presença assim por diante. Como que eu vou atuar aqui nessa disciplina? Eu vou colocar o vídeo para vocês e eu vou colocar uma série de perguntas para vocês. Ou no Google Formulários ou da maneira tradicional como a gente faz, né? Mandando para vocês o conteúdo, né, no site e vocês me respondendo ou postando no Classroom ou postando ou me mandando por e-mail. No Classroom é melhor, tá? Então a gente vai ter essas duas formas de entrega de exercícios, fazendo formulários ou fazendo por maneira tradicional, né, que vocês fazem lá no Classroom e
e postam lá a resolução dos exercícios. Por que eu vou fazer esses dois? Os exercícios dos formulários vão ter que ser feitos em, no máximo, 24 horas. No máximo, estourando 24 horas. Para que você tenha presença. Para não acontecer aquilo de chegar lá no final da disciplina, professor, e aquele exercício que eu não fiz? Para a gente acabar com isso, tá? Eu sei, pandemia, eu tenho que ser mais... eu tenho que entender mais o lado do aluno. Mas em 24 horas você consegue ter acesso à internet, não é possível, tá? E se não conseguir, me avise de alguma forma. Então, assim, os exercícios do Google Formulários é para ser feito rápido, em 24 horas a partir do momento em que eu postei a atividade. Os exercícios mais difíceis, que são os mais longos, esses sim eu vou dar prazos de 15 dias, mais ou menos como eu faço mesmo. De uma semana ou 15 dias, depende, tá? Porque eu sei o que é um exercício difícil, tá? Por exemplo, exercício de crescimento florestal, onde você vai ter que fazer vários cálculos, não são fáceis não, tá? Não é para qualquer um não. Então, né, para isso eu vou dar um prazo maior, tá? Então, às vezes, vai acontecer, e eu acho muito importante eu comentar isso com vocês. Vai acontecer da aula, o Wagner deu 2 horas de aula, era para ser 3 horas e meia, deu 2 horas, tá dando migué, né? Não, gente, tem a parte dos exercícios também. Em sala de aula o ritmo é mais lento, o aluno para, pergunta, né? A gente resolve ali e tal. Aqui eu vou postar o vídeo para vocês. Vocês podem me fazer perguntas, podem tirar dúvidas comigo. Pode ser pelo WhatsApp, tá? E aí depois na outra aula eu explico para vocês, ou então eu respondo para a pessoa, mas eu acho bom explicar para o restante da turma. Olha, teve um questionamento na aula passada, eu nem falo quem foi. Teve um questionamento da aula passada que a pessoa ficou com dúvida no manejo florestal sustentável, ficou um pouco de dúvida em tal parte. Olha, é isso. Espero que eu tenha sanado a dúvida, né? E aí eu continuo a aula, tá? Então, em sala de aula o ritmo é mais lento, aqui o ritmo é um pouco mais rápido e a gente acaba que essas 2 horas, na verdade seriam 2 horas e meia, 3 horas, né, de conteúdo para vocês. E aí depois a gente fará os exercícios, tá? Por que eu tenho essa preocupação de falar, de explicar isso para vocês? Não tive problema nenhuma disciplina, nunca, nenhuma vez, tá? Não teve nenhuma vez que um aluno virou para mim e falou assim, Wagner, você está dando menos aula do que era para dar. Eu sou meio nerd, né? Quem me conhece sabe que eu sou meio nerd. Eu posso não fazer um bom serviço, isso você pode me julgar, você pode falar assim, Wagner, não gosto da sua aula. Você explica mal, você é um bosta, né? Você é um péssimo professor, mas eu tento fazer uma boa aula, tá? Eu tento, tá? Eu juro que eu tento. Leio bastante, pesquiso bastante, mesmo quando não é conteúdo da minha disciplina, da minha área de atuação. Mas eu tô tentando. Pandemia, né? Inventário florestal, a gente já fiquei devendo aula prática, mas agora em manejo é a mesma turma, né? São exatamente os mesmos alunos, então agora em manejo a gente vai fazer as práticas do inventário perfeitinho e depois a prática do manejo perfeitinho. Esse vídeo era para mim falar só dos exercícios, mas eu vou perguntar para vocês que dia da semana vocês têm vago, por quê? Porque eu estou pensando em levar vocês para alguma empresa, para vocês conhecerem uma empresa de dentro, essa parte mais do manejo mesmo, dentro da empresa, eu acho uma coisa muito importante, extremamente relevante, tá? E às vezes abre um contatinho para vocês aí no futuro. Também vou perguntar para vocês se vocês têm condição de, no caso da gente ir para alguma empresa e vocês irem por conta própria, eu sei que é foda, né? Mas às vezes rachando a gasolina com os colegas é possível fazer isso. Eu consigo levar umas 3, 4 pessoas comigo no meu carro, né? Mas a turma tem 13. E eu quero saber se vocês têm essa vontade de ir conhecer uma empresa ou 2 empresas, tá? Para perceber como que é o manejo dentro dessas empresas e saber mais dessas empresas, né? Fazer contatos e assim por diante. E aí vocês mandam para mim, vão mandar isso para mim. Eu vou perguntar para vocês no formulários, mas para vocês que vão ver esse vídeo aqui, já vai pensando aí, tá?
Ou às vezes você tem um contato de alguma empresa e fala assim, Wagner, por que a gente vai em empresa tal? Me ajuda, me facilita, porque fica até mais fácil, tá? De fazer o planejamento. Enfim, a aula de hoje agora vai se encerrar aqui nesse vídeo, tá? E eu vou mandar para vocês as perguntas nos formulários. Bom, divulguem o mestrado, tá? O mestrado em produção vegetal. Divulguem o curso de engenharia florestal. Daqui uns dias vai sair aí, né? Edital de vestibular, assim por diante. Visitem meu canal no YouTube, se inscrevam, dê like nos vídeos, me anima a fazer algumas coisas diferentes. E eu vou postar, inclusive tem algumas aulas de manejo que eu já até postei lá, tá? Mas vamos seguir a disciplina da maneira correta, né? Seguindo uma ordem. Quando chegar nessas aulas eu falo para vocês. Tá bom? Abraço, tudo bom.